Fala galera, Janari Júnior aqui. Hoje nós vamos produzir essa cena em 3D. É uma cena simples, então mesmo que você não tenha experiência, fique tranquilo, porque a gente vai fazer isso passo a passo do zero. Desde a modelagem, textura, iluminação, composição até o render final. E o melhor de tudo é que eu estou disponibilizando para vocês baixarem as texturas e os blocos que a gente vai usar nessa cena. Então caso você queira acompanhar junto comigo produzindo a cena, você vai ter acesso a esses blocos através do link que eu estou colocando na descrição do vídeo. Então aqui nós teremos a textura para fazer o piso da nossa imagem, o tijolinho que vai na parede do fundo, temos as imagens que vão nos quadros, temos um HDRI também que vamos utilizar para iluminar a cena, e também temos o arquivo aqui do Blender com os blocos para vocês baixarem, tá? Então tudo isso aqui vai estar disponibilizado para vocês fazerem o download. Maravilha, né? Então não tem desculpas para pôr em prática, hein? Se você estiver começando no Blender, essa pode ser a sua primeira cena renderizada. Caso você já seja da área, pode ser uma ótima oportunidade de você soltar a criatividade e fazer uma cena bem legal. Então lembrando que o link para download está na descrição do vídeo. E caso você queira produzir essa cena e me marcar lá no Instagram pelo estúdio ArcBlender, eu vou adorar ver o seu resultado, beleza? Então, bora pro vídeo! Agora a primeira coisa que faremos é apagar esses itens de câmera e cubo e luz que vem dentro do arquivo e importar aqueles blocos que eu disponibilizei para vocês. Para importar aqueles blocos, vocês vão vir em File, Append, e aí é só encontrar esse arquivo com o nome de Cena ArcBlender, que está naquela pasta que vocês fizeram download. Clica aqui em cima, clique em Append, e aí ele vai liberar para a gente mostrando as pastas internas do arquivo, né? A gente vai importar através de coleção. Então abre a pasta de coleção, seleciona aqui e clica em Append. Dessa forma, já traz todos os nossos blocos para a cena, olha só. Agora, antes da gente produzir a modelagem do cenário, eu recomendo que vocês cliquem nesse imazinho aqui em cima, que é o Snap. E aqui do lado, ó, no menuzinho, vocês vão escolher Vertex e com Shift selecionado, escolher também o Edge Center, tá? O resto aqui vocês podem deixar assim mesmo, e isso aqui já vai facilitar bastante a nossa produção. Lembrando que vocês podem acompanhar aqui embaixo todos os comandos que eu der pelo teclado e pelo mouse, para ficar mais fácil de você acompanhar a produção. Agora nós vamos criar o piso da nossa cena. Para isso apertem Shift A, Mesh, Plane, e ele vai criar o plano aqui pra gente. Reparem nesse menu aqui, caso ele não esteja aparecendo é só clicar aqui, tá, ó, e ele vai mostrar pra gente. Ele está dizendo que está criando um plano com 2 metros de tamanho. Como ele é quadrado, né, tá 2 por 2. Eu vou colocar aqui 5 metros, o tamanho do piso. E agora eu vou ajustar o tamanho do nosso piso 1 metro para dentro, eu quero recuar essa linha aqui do piso, tá? Então para isso é só selecionar o piso e apertar Tab para entrar no modo de edição. E aí para escolher o modo de seleção por aresta, vocês podem clicar aqui ou digitar 2, tá? E aí vocês conseguem selecionar essa linha. Depois disso vocês podem apertar G para movimentação, e aí ele vai segurar a linha pra gente. E agora a gente vai apertar X para travar ela no eixo X. E eu vou digitar -1, ou seja, eu estou reduzindo 1 metro para trás aqui, né? E aí já está do tamanho que eu quero. Agora nós vamos fazer a parede que fica aqui atrás do piso, né? Que vai ser o fundo do nosso cenário. Então vou entrar no modo de edição do piso de novo. Com essa aresta selecionada ainda, em vez de apertar G para mover agora, eu vou apertar E de Extrude. E aí repara que o Blender vai criar aqui pra gente uma nova face a partir dali, tá vendo? Como eu quero que ela esteja no mesmo plano, travado ali, eu vou apertar X, tá? E dessa forma ela fica alinhadinha no eixo X. E vou digitar ponto 15, que vai ser a espessura da nossa parede. Agora eu vou entrar no modo de seleção de faces, apertando 3 ou clicando ali em cima. E aí vou selecionar essa face aqui, que é a base da nossa parede, para separar ela do piso. Vou apertar P e separar por seleção. Beleza, posso sair do modo de edição já, apertando Tab. E aí reparem, ó, que a parede está separada do nosso piso. E agora a gente só precisa ajustar a altura da parede. Então vou selecionar ela aqui, apertar Tab para entrar no modo de edição. Seleciono a face, ó, e vou dar um Extrude de 3 metros. Então agora nossa parede tem 3 metros de altura, tá? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Agora, antes da gente posicionar esses blocos aqui na nossa cena, a gente precisa posicionar nossa câmera, né, para ter o enquadramento que vai ficar o render final.
Então, para isso, apertem Shift A para criar um objeto, né? E vamos vir aqui no item de câmera. E aí ele vai criar a câmera para a gente. Reparem que ela está aqui para baixo, tá? Uma dica para vocês ajustarem a posição da câmera é vocês virem aqui nesse menu, né? Que caso não esteja aparecendo é só apertar N. E aqui em item, ó, a gente tem os parâmetros do nosso objeto. E aqui ele está mostrando que ele está com uma rotação toda diferente, né? A gente não quer isso. Então eu vou colocar 0 aqui no X, 0 no Y, 0 no Z. Então a gente já tem a nossa câmera apontando para baixo, né? Agora eu vou movimentar aqui, ó. Vou deixar 90 graus no X e eu vou girar ela no Z, ó, menos 90. Beleza? E aí ela está apontando para onde a gente quer. E agora eu vou mover ela para cima, apertando G de mover, Z para travar no eixo, ponto 95, que é 95 centímetros, né? É a altura que eu quero da nossa câmera. E aí eu vou posicionar ela aqui para trás, tá? Como eu já tinha testado para o nosso enquadramento de fundo aqui, eu vou colocar uma medida de 2,60 aqui para trás. Então, como eu já sei a medida certinho, eu posso vir aqui, ó, e escrever menos 2,6. E aí a câmera já está na posição que eu quero, beleza? Se eu quiser visualizar a vista da câmera, basta selecionar ela e apertar Ctrl 0 do teclado numérico. E ele vai mostrar aqui para a gente o enquadramento. Outra forma de você fazer isso, caso você esteja utilizando um notebook que não tem teclado numérico para apertar Ctrl 0, vocês podem clicar com o botão direito em cima da câmera e colocar aqui, ó, tornar a câmera ativa. E aí vocês vão visualizar da mesma forma, beleza? Agora reparem que a câmera ela está aqui em proporção Full HD, esse formato mais retangular, né? A gente quer produzir essa imagem no formato quadrado. Para mudar a proporção, nós vamos vir aqui nessa aba de propriedade de saída. E aqui, ó, nós temos a nossa resolução. Aqui ele está 1920 por 1080. Eu quero colocar aqui 2000 por 2000. Dessa forma ele fica uma proporção quadrada. Caso o seu computador seja um pouco mais lento para renderizar, vocês podem mudar aqui pela metade, tá? Colocar 1000 por 1000. Dessa forma vai funcionar bem mais rápido o render, beleza? Agora, para facilitar o posicionamento dos objetos aqui na nossa vista de câmera, eu recomendo que vocês dividam a tela. Vocês podem fazer isso de duas formas. Colocando o mouse aqui nesse cantinho, ele vai virar uma mirazinha, tá vendo? Se você clicar e arrastar, ele vai dividir a tela aqui já para o lado. Essa é uma forma. Você pode voltar clicando aqui no meio novamente e arrastando para cima. E aí ele volta à tela cheia. Outra forma de dividir a tela é você vir aqui, de novo na mirazinha. E aí apertar com o botão direito e colocar Vertical Split nesse caso. E olha só, aí é só você arrastar aqui até onde você quer colocar e dividir a sua tela. Beleza? E aí vocês podem ajustar a tela da forma que você achar melhor, arrastando por aqui. Eu dividi dessa forma para ficar mais fácil da gente visualizar a câmera aqui, enquanto a gente pode movimentar livremente aqui na nossa viewport. Ó. Então a gente consegue posicionar mais fácil os objetos, ao mesmo tempo que nós vemos o enquadramento da câmera ali. Beleza? Eu vou começar posicionando o quadro ali. Eu quero que ele fique alinhado, essa lateral do quadro, pelo meio da parede aqui. E aí eu vou chegar com o quadro lá mais perto, depois eu faço o ajuste certinho. Vou colocar esse outro quadro maior aqui por trás. E agora, como eu quero que esses quadros estejam apoiados, eu vou rotacionar para ficar inclinado. Esse quadro maior aqui de trás, eu vou rotacionar ele no eixo Y. Ele vai rotacionar dessa forma, tá? Vou colocar aqui 5 graus. E aí eu vou inclinar esse quadro da frente também. Nesse aqui eu vou inclinar um pouquinho mais. Vou colocar 10 graus no eixo Y, tá? De rotação. Agora eu vou colocar numa vista lateral para facilitar a minha visualização. Para posicionar melhor. Beleza? Caso você tenha alguma dúvida sobre como fazer essa movimentação na cena, trocar para vista topo, para vista lateral, fazer todas essas movimentações,
Tem um vídeo no canal que é exclusivo sobre navegação dentro do Blender. E aí ele tira todas as dúvidas, mostra todas as formas de você navegar, que facilita muito o trabalho, tá? Então, caso você tenha algum tipo de dificuldade ou queira saber um pouco mais, clique aqui no card que eu vou deixar aqui em cima para você poder ver esse vídeo, beleza? Agora eu estou vendo aqui que o quadro está um pouquinho para fora, né? Quero colocar ele aqui um pouquinho para dentro da nossa vista da câmera, tá? Vou deixar ele mais ou menos aqui assim. E agora eu vou trazer a nossa poltrona. Vou movimentá-la para cá. Rotacionar ela no eixo Z, tá? Então é RZ, 45 graus. E aí eu vou posicionar ela aqui, ó. Vou colocar ela mais ou menos aqui. Aqui eu acho que tá legal por enquanto. Beleza? E agora vou colocar o pendente. Mesma coisa, o pendente eu vou colocar aqui agora próximo do meio dos quadros aqui, tá? Reparem o seguinte, ele tá com a base encostando no piso, né? Então a gente vai subir ele. Eu vou subir ele aqui 1,70 m. Eu acho que já vai ficar uma altura legal. Legal, né, pessoal? Se você estiver gostando do conteúdo, já aproveita e clica no curtir, porque isso me dá uma força muito grande aqui no canal. Dessa forma, a nossa composição já está pronta e nós vamos partir para a parte de materiais. Eu vou aumentar de novo a tela aqui, para a gente poder visualizar melhor. E agora, para a gente poder visualizar os materiais, nós vamos mudar aqui o modo de visualização da viewport de sólido, que é esse aqui, para material preview. E aí ele vai mostrar aqui para a gente já as texturas. Tá tudo branco porque a gente ainda não colocou nenhuma textura, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer aqui é erguer essa abinha aqui de baixo. Ele tá aqui, na verdade, mostrando a timeline de animação, que nós não vamos utilizar agora. Nós vamos vir aqui em Shader Editor. E é aqui que nós fazemos todas as edições e configurações dos nossos materiais. Antes de começarmos a criar os materiais, certifique-se de que está com o addon Node Wrangler ativado no seu Blender. Para isso, vocês podem vir aqui em Edit, Preferências, Addons e pesquisar aqui por Node Wrangler. É só ativar ele aqui, tá, pessoal? Isso facilita demais no trabalho de nodes das nossas texturas. Então agora eu vou criar primeiro o material do piso. Vou selecionar ele aqui e clicar em New. Ele vai vir com esse nome de material 001. Vou renomear para piso. E agora para o piso, a gente vai importar algumas daquelas texturas que eu disponibilizei para vocês. Então eu vou lá na pasta. Aqui nessa pasta de asfalto, eu vou arrastar aqui a textura de Color, tá? Lá para dentro do Blender. E aí agora é só ligar o Color aqui no Base Color, tá? E ele vai mostrar a textura aqui pra gente. Como nós estamos com o Node Wrangler ativado, para fazer o mapeamento fica bem mais fácil. Vocês podem clicar aqui na textura e apertar Ctrl T. E ele já vai gerar os nodos de mapeamento aqui. A questão da proporção tá legal, eu só vou diminuir a escala um pouco para ele ficar um pouco menor, tá? Então a escala aqui tá 1, eu vou colocar 2. E aí vai ficar menorzinha a textura, olha só. E aí beleza, já temos a visualização do nosso piso. Eu vou trazer aqui agora também, lá naquela pasta a gente tem esse material aqui de rugosidade do asfalto, tá? Vou pegar ele aqui e arrastar para lá. E agora, para garantir que essa textura aqui de baixo tem o mesmo mapeamento que a de cima, eu vou ligar esses nudos de mapeamento aqui embaixo. Lembrando que sempre que trabalhamos com materiais de rugosidade, glossiness, reflexos, bump e etc., a gente precisa trabalhar com ele no Color Space Non-Color, porque a gente não quer que tenha informação de cor. E agora é só ligar aqui o Roughness de rugosidade aqui em rugosidade, beleza? E ele vai criar a variação de rugosidade pra gente. Só que nesse caso aqui, eu quero que esse material seja bem polido, tá? Então o que eu vou fazer é aumentar o Specular para aumentar a reflexão. E aí reparem que apesar do Specular estar aqui no alto já,
a gente não consegue ver muito reflexo, né? Ele está muito fosco, muito difuso. Isso acontece porque o nosso material aqui é muito rugoso, tá? Se eu apertar Ctrl Shift aqui, eu consigo visualizar o material. Quanto mais branco é o material, mais rugoso. Quanto mais preto, mais polido. Então eu vou ajustar os tons dele aqui com o Color Ramp. Shift A, Color Ramp. Vou ligar aqui entre a saída e a entrada. Vou apertar Ctrl Shift aqui no Color Ramp para poder visualizar ele. Então como que funciona? O Color Ramp tem esse slide aqui que a gente consegue puxar. A gente consegue puxar os tons, ó. No caso aqui eu estou puxando o tom de preto. Se eu puxar de lá para cá, eu puxo o tom branco, aumentando as áreas brancas da imagem, tá? Nesse caso, como eu quero que seja mais uniforme e polido, não tenha tanta variação na textura, eu vou selecionar essa textura branca aqui e deixá-la mais escura, tá? Porque lembra, quanto mais escuro, mais polido. Então eu vou deixá-la bem mais escura aqui. Essa parte que ela está bem escurona aqui, eu vou deixar um pouquinho menos, ó, só para o contraste entre uma e outra ficar um pouco menor. Vou colocar o Ctrl Shift agora no load principal para vocês poderem ver o resultado. E olha só, ela já ficou bem mais reflexiva, né? Lembrando que esse reflexo que aparece aqui é o do material preview ainda, tá bom? Agora o que eu quero fazer é adicionar uma dose extra de variação sobre esse piso polido. Então eu vou fazer o seguinte, Shift A, Noise Texture, uma textura procedural dentro do Blender. Vou clicar aqui para vocês visualizarem ela. É uma textura de ruído, tá? A gente pode usar ela para criar variações. Eu vou criar um Color Ramp aqui na frente dela para ter um controle maior e aumentar o contraste. Ó. Então se eu puxar o preto e puxar o branco, eu aumento o contraste, tá? Só que está muito duro as manchas pretas, né? Então eu vou aumentar o detalhe dela aqui para 16. E vou aumentar a rugosidade, vou colocar 0.8. Para ficar bem suave, tá vendo? Eu vou aumentar mais os pontos pretos, ó. Acho que aqui já tá legal já. E aí agora eu vou fazer um mix entre as duas. Posso usar o Shift A Mix, RGB, ou eu posso simplesmente apertar Ctrl Shift, botão direito, arrasto, e pronto, ele já cria o mix pra gente. Vou afastar aqui pra gente visualizar melhor. Se a gente apertar Ctrl Shift aqui, a gente vai ver o que está acontecendo. Ó, ele está mesclando as duas texturas. Eu não quero isso, tá? Eu quero colocar o modo de mesclagem por adição, para que ele adicione os pontos claros dessa imagem aqui sobre essa daqui. Eu vou colocar aqui na visualização do shader principal para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, ó, se eu deixar bem forte essa imagem sobre a outra, reparem que ele gerou essas manchas, né, foscas no nosso material. Ele ficou como se ele fosse mais rugoso nessas partes. Eu não quero algo muito intenso assim, ó. Uma mancha muito intensa. Eu quero algo bem suave, como se fosse realmente uma diferenciação pela questão de poeira, partículas ali que pode estar gerando essa variação no material. Então eu vou deixar ela bem fraquinha. Vou colocar aqui 0.07. Ela vai ficar bem sutil, olha lá. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Dependendo do ângulo que a gente vê, a gente consegue reparar elas. Por enquanto eu vou deixar dessa forma. Depois, quando a gente já tiver a iluminação e a visualização de render mesmo, aí nós vamos fazer alguns refinos nas texturas, tá bom? Agora eu vou texturizar o quadro. Vou colocar um plástico preto aqui, bem simples, nas duas molduras, tá? Então eu vou clicar aqui em novo. Plástico preto. Bem simples, tá? Vou baixar a cor dele aqui. Vou colocar 0.03. Vou aumentar o specular. E aqui, ó, eu vou diminuir a rugosidade para ele ficar mais reflexivo. Então, vou deixar ela aqui bem baixinha. Aqui, 0.1. Para ela não ficar tão reflexiva, ficar um pouco mais fosca também, ó. E aí eu acho que já está legal. Para eu passar essa mesma textura aqui, que está nesse quadro para esse, eu seleciono esse quadro aqui, maior. E aí, por último, eu seleciono o quadro que eu quero pegar a textura. E aí eu vou apertar Ctrl L, Link Materiais.
e aí ele vai puxar o material para mim. Beleza? Então agora os dois materiais já estão com a textura de plástico preto. E agora nós vamos colocar a imagem, né, dos quadros que eu disponibilizei também lá na pasta para vocês. Então pode ser esse quadro aqui da frente primeiro. Primeiro selecionem ele. Entrem no modo de edição com Tab e selecionem essa face. Ó. Com essa face selecionada, onde vai ficar a imagem, nós vamos vir aqui em Slot. E aí vamos clicar em Mais para adicionar um novo slot de material. Vou colocar novo aqui e renomear para quadro menor. Beleza. Para aplicar essa textura de quadro menor nessa face, a gente precisa vir aqui nesse slot e dar um Assign com o quadro menor selecionado. E aí pronto. No caso aqui ele ficou branco porque a gente ainda não ajustou, né? Agora eu vou trazer a textura para cá. É esse arco do triunfo aqui, tá? Podem selecionar ele e carregar lá no arquivo. E agora eu vou mostrar uma dica muito legal para você fazer o mapeamento da sua textura de quadro de uma forma muito fácil. Primeiro a gente vai ligar aqui o Color no Base Color, né, para poder visualizar a textura. Reparem que ela está totalmente diferente do que a gente precisa, né? A gente vai selecionar esse material aqui e apertar Ctrl T para gerar aquele mapeamento. E a dica agora é o seguinte, vocês vão mudar aqui a coordenada da textura de UV para gerada, tá? E aí vocês vão colocar aqui em Vector. E aqui onde está a nossa textura, a gente vai mudar a forma de mapeamento dela de Flat para Box. E pronto, olha só. Ele já enquadrou certinho a nossa textura dentro do quadro. Legal, né? Agora eu vou aumentar o Specular aqui para aumentar o reflexo. Diminuir a rugosidade para ele ficar mais espelhado, tá vendo? Vou deixar bem espelhadão mesmo, como se fosse um vidro na frente da textura, tá? E agora a gente vai fazer um pequeno ajuste. Se vocês repararem na imagem que eu mostrei para vocês no início do vídeo, esse quadro ele é preto e branco, né? E como que a gente ajusta isso? A gente vai criar um node de Hue Saturation, colocar aqui. E a gente pode mudar a saturação para 0. E aí ele já vai deixar o nosso quadro preto e branco, beleza? Agora nós vamos fazer a textura do outro quadro. Mesmo processo, selecionei o quadro, entro no modo de edição, seleciono essa face, venho aqui e crio um novo slot, novo material, quadro maior. Venho aqui, dou um Assign para aplicar, tá? E agora é só trazer a textura. Que é a Torre Eiffel no caso, né? A gente vai arrastar lá para dentro do arquivo. Colocar aqui o Color no Base Color. E é o mesmo esquema, tá? Ó, vou dar Ctrl T, mudar para gerado. E Box em vez de Flat. E aí pronto, ela já está enquadrada ali também. Agora a gente vai tirar a saturação dela também para também ficar preto e branco, né? E aí a nossa cena já está criando uma cara, né? Vamos texturizar agora essa parede que está aqui atrás dos quadros. Selecione a parede, novo material, tijolinho. Lembrando que essa textura também está lá na pasta que eu disponibilizei para vocês, tá? Então vou lá, dentro da pasta de tijolinho. Eu vou trazer primeiro o Color, tá? Arrasto para dentro do arquivo. Ajustar o mapeamento, né? Ctrl T. Mas reparem que o mapeamento está todo errado, né? Porque a nossa UV não está configurada. Para ajustar ela certinho, a gente vai entrar no modo de edição da parede, selecionar tudo apertando A, e aí a gente vai vir aqui nesse UV ou apertar a tecla U e colocar Cube Projection. Ele vai fazer uma projeção de cubo. Ele está com uma escala bem grande aqui, né? A gente consegue ajustar o tamanho dessa projeção por aqui, ó, diminuindo ou aumentando. Vou colocar por aqui assim, colocar 1.5. E aí já vai estar do tamanho que eu quero. E agora nós vamos trazer as outras texturas que estão lá na pasta para finalizar esse material. Vamos pegar aqui a textura de rugosidade. Jogar para cá. Para garantir que a textura funcione certinho, a gente precisa manter o mesmo mapeamento, tá? Lembrando que rugosidade tem que ser no color. A gente vai ligar ela lá. E aí, beleza. Agora é só trazer a textura de bump, que é esse normal aqui, tá?
A gente vai arrastar aqui para o arquivo. Mesma coisa. Vou colocar non-color também. E agora, para a gente poder ligar essa textura aqui no normal, a gente precisa criar uma textura de normal map. Vocês vão ligar o color no color e o normal no normal. E aí reparem que a gente já tem uma sensação de relevo no nosso objeto, tá? A gente poderia trazer aqui também o mapa de displacement para fazer com que mude a geometria da nossa parede, para dar mais sensação de relevo ainda. Mas eu acho que não é necessário para essa nossa cena pequenininha, tá? Então vou deixar só esse normal map mesmo. Vou aumentar a força dele aqui para dar uma forçadinha nesse relevo. E aí já está feita a nossa parede de tijolinho. Agora nós vamos fazer a textura aqui desse pendente. E agora uma outra forma de vocês colocarem uma textura que já está na cena, né? No caso eu vou trazer o plástico preto aqui para colocar no fio aqui do pendente. Vocês podem também vir nessa bolinha aqui, ó. Ele vai mostrar quais são as texturas que já foram criadas na cena, tá? Vou colocar aqui então plástico preto e ele vai aplicar para mim. E é legal também que ele mostra pra gente, tá vendo esse númerozinho? Ele está mostrando quantos objetos compartilham desse mesmo material. Então tem 3, né? Que é esse quadro, o outro quadro e o pendente. Beleza? Só que repara que pegou em tudo, né? A gente quer ele só lá. Então agora a gente vai fazer a textura dessa parte aqui metálica do pendente. Então lembrando, entrar no modo de edição. E aqui, como é uma geometria mais complexa, uma dica para vocês fazerem a seleção, sem ter nada selecionado, tá? Cliquem fora para garantir que não tem nada selecionado. Coloquem o mouse em cima do objeto que vocês querem selecionar e apertem L. E ele vai fazer a seleção do conjunto certinho ali para você. Agora eu vou colocar aqui no mais para criar um novo material. Novo. Metal pendente. Vou vir aqui no slot para poder dar um assign, né, e aplicar a textura. Posso sair do modo de edição agora para visualizar melhor. E agora a gente vai criar uma textura bem simples de metal. A gente vai aumentar o specular no máximo e aumentar o metallic também, ó, para ele ficar com esse aspecto metalizado. Aqui ele está bem fosco, né? Vocês lembram por quê? Por conta da rugosidade. Então, se a gente diminui, ó, ele vai ficar bem mais reflexivo, até ficar bem espelhadão, né? No caso aqui, a ideia é fazer um material um pouco mais fosco, tá? Um metal mais fosco. Na verdade, é legal que a gente crie essa textura de rugosidade com informação de variação também. Então, vou criar um Noise Texture para deixar ele com uma cara mais envelhecida, sabe? Vou colocar aqui na rugosidade. Colocar um Color Ramp para controlar melhor. Vou clicar com Ctrl Shift sobre o Color Ramp para poder visualizar o que está acontecendo, né? Aumentar aqui os tons de preto e os tons de branco para aumentar o contraste. Vou mudar a escala aqui, ó, para ficar uma escala menor, tá? Olha só. Dá para deixar maior, só que mais difuso, né? Algo assim. E agora aqui eu vou deixar essas cores mais próximas, tá? Para diminuir o contraste. Dessa forma vai ficar bem mais suave o efeito, dando uma sensação de material envelhecido, né? Vou clicar aqui no Ctrl Shift no Node principal para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Olha só. Já deu um aspecto legal, né? Eu acho até que talvez esteja pequeno. Vou mudar aqui a escala para 10 para ficar um pouco maior. E aí eu vou deixar um pouquinho mais fosco. Deixar mais próximo aqui, ó, para poder ficar mais suave esse efeito de envelhecido. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer um bump sem textura, tá? Usando o mesmo node aqui de Noise. Então eu vou duplicar esse Color Ramp, Shift D. Vou ligar essa textura aqui também. Só que aqui, para a questão de bump, eu quero aumentar o contraste. Então vou voltar aqui para o preto absoluto e aqui para o branco absoluto. E eu vou criar aqui um node de bump. Nesse node vocês podem ligar aqui em altura, tá? E o normal no normal. E aí ele vai gerar esse bump pra gente. E aí o relevo ficou muito gritante, né? A ideia é que seja um material batido
mas bem mais suave, né? Então vou reduzir aqui a força dele para 0.02. Vai ter esses micro relevos, tá vendo? Acho que já vai dar uma sensação legal para nossa cena. Beleza? Por enquanto. Caso a gente precise, a gente pode voltar e fazer ajustes quando a gente visualizar a renderização final, ok? Agora falta aqui a nossa lâmpada. Para o material da lâmpada, nós vamos entrar aqui na edição, né? Lembrando novamente, clica fora para deselecionar, coloca a seta em cima aqui, ó, do que você quer selecionar, aperta L e vai fazer a seleção. Novo material, lâmpada. Lembrando que nós temos que aplicar ela aqui, ó, senão ela não aplica lá. E aí, ao invés de utilizar essa node principal aqui que vem por padrão, nós podemos deletar ele e criar um node aqui de emission. Liga lá em Surface. Você pode alterar a cor aqui dessa emissão de luz por aqui. Mas uma dica bem legal para você fazer isso de uma forma mais correta com a realidade é utilizar as temperaturas mesmo, né, de cor. E para isso existe um node que chama Black Body. E aqui ele vem com um valor de temperatura, olha só. Digamos que eu queira que essa lâmpada aqui tenha 3200. Ligo aqui. E aí ele já está na temperatura certinho. Beleza? Se eu quiser aumentar a intensidade, é só arrastar aqui, ó, e ele aumenta a intensidade. Por enquanto eu vou deixar 1 mesmo. E agora que a nossa cena já está quase pronta, a gente vai fazer as texturas da poltrona. Então selecionem ela lá. Clique em novo material. Vou colocar aqui metal preto, que vai ser o metal que está aqui no pé da cadeira, beleza? Vai ser um material bem simples, tá? Então, eu vou aumentar o specular, deixar um pouquinho de rugosidade para não ficar tão espelhado, né? Aumentar o metallic, ele já vai ficar com essa cara mais metalizada, né? E aí aqui eu vou deixar ele mais escuro, tá? Algo assim. Mais escuro ainda. Quero que ele seja preto, né? Acho que assim já tá legal. Vou aumentar um pouquinho só a rugosidade aqui, para ficar mais fosco. E agora a gente vai trocar esse material de cima para um couro, tá? Então, lembrando que tab para entrar no modo de edição. Selecione aqui com o L, né? O encosto e o assento. Novo slot, novo material, couro. Assign para aplicar. E agora nesse caso nós não vamos utilizar uma textura baixada. Eu vou te mostrar como que cria o material de couro de forma procedural. Para isso a gente vai criar um node aqui de Voronoi Texture. A gente vai clicar aqui com Ctrl Shift e clique para poder visualizar como que funciona essa textura, tá? E reparem que ela gera essas formas, né? Vocês já vão entender como que a gente vai deixar mais parecido com o couro. Vamos colocar um Color Ramp para controlar melhor. Se a gente aumentar aqui a área de preto, a gente vai conseguir entender um pouco melhor como que funciona essa textura. E aí, a escala está muito grande. Eu vou colocar aqui 300 para ficar bem pequenininha. Acho que 300 vai ficar legal. E aí eu vou ajustar aqui o slide do Color Ramp. Acho que aqui já está legal. E agora a gente vai colocar um node de bump. Ligando sempre o color aqui na altura, tá? E depois o normal em normal. Apertar Ctrl Shift para a gente visualizar aqui. Ele ficou aqui com esse aspecto meio estranho, né? Porque na verdade a gente quer que essa parte aqui mais circular seja para fora, né? Então a gente precisa inverter o bump. E aí ele já vai deixar dessa forma pra gente. Vou deixar ele bem mais fraco aqui, tá? Vou colocar 0.1, por exemplo. Agora eu vou aumentar o specular dele e diminuir a rugosidade para vocês entenderem melhor como que está o material. Olha só. Legal, né? Já está começando a aparecer mais um couro. Agora a gente precisa ajustar a cor do nosso couro, né? A gente pode ajustar clicando aqui mesmo, ó, escolhendo a cor do nosso couro. Ou a gente pode fazer de uma outra forma, que eu recomendo, é criar um node de RGB. Porque dessa forma a gente tem um controle maior, podendo criar novos nodes de alteração sobre essa cor aqui, tá?
Eu poderia, por exemplo, colocar aqui uma cor, vou colocar um tom meio alaranjado, meio marrom, e assim tá legal. E aí, vocês podem, por exemplo, criar um Hue Saturation aqui na frente, ó. E brincar com essas cores, ó. Você consegue alterar aqui pelo Hue, consegue aumentar a saturação, diminuir, deixar mais claro, mais escuro, de uma forma mais prática, tá? Beleza, já estou aqui com a cor que eu quero para a poltrona. E agora eu vou aproveitar essa textura aqui que nós fizemos para também fazer a variação na nossa rugosidade. Vou criar aqui um novo Color Ramp, vou colocar aqui na frente, ó, para a gente visualizar. E vou ligar ele aqui na rugosidade para vocês entenderem melhor. Então, ó, agora reparem que as partes mais externas do couro estão mais brilhosas e essas entradinhas aqui, ó, tá mais foscas. Tá muito forte, né? Então eu vou diminuir o contraste aqui, ó, para ficar mais suave essa diferença entre a parte mais fosca e a parte mais reflexiva, né? Acho que é algo assim por enquanto. Beleza? Agora nós vamos criar uma variação extra para combinar com essa daqui, usando o Noise que vocês já aprenderam. Noise Texture. Vou clicar aqui para visualizar. Color Ramp, para ter um controle maior. Vou aumentar aqui o detalhamento e a rugosidade, para deixar bem mesclado mesmo. E aí eu vou misturar esse node com esse, um mix, né? Vou colocar no modo de adição para deixar mais fosco algumas partes, né? Vou aumentar aqui, ó. Vou apertar aqui para visualizar no resultado final. Tem que estar ligado aqui, né? Olha só, a gente já está tendo um aspecto mais interessante, hein? No nosso couro. Aqui eu ainda não estou gostando do resultado dessa variação, então vou fazer mais um ajuste. Aumentar um pouco o brilho aqui. E aqui eu vou aumentar também um pouquinho essas áreas para ser mais reflexiva. E aqui já está legal. E agora a gente vai ver o resultado bem melhor, né? Agora sim chegou no resultado bacana que a gente queria. Beleza? Então a gente tem o nosso couro, a gente tem variação tanto do relevo quanto do reflexo do relevo. E aí temos manchas de variação no nosso couro. Tudo de forma procedural. Legal, né, pessoal? Agora nós vamos para a parte de iluminação. Para isso, nós vamos colocar aqui na visualização da nossa câmera, seleciona ela e Ctrl 0. E agora, antes de mudar para o modo renderizado, a gente precisa ajustar aqui, ó, na propriedades de render, o renderizador. Ele está marcado aqui como Eevee, a gente vai mudar para Cycles, que é o renderizador que eu mais recomendo vocês utilizarem, tá? Vou mudar aqui a forma de processamento para GPU, que é mais rápido, tá? Caso você tenha um processador mais forte que a sua placa, pode ser que vale a pena você deixar CPU. No meu caso aqui eu vou deixar GPU. E aí aqui eu já vou ajustar alguns parâmetros. No denoise da aba de render aqui, ó, nesse denoise vocês podem desligar, tá? Porque a gente não precisa dele. Vocês já vão entender mais pra frente. E aqui na viewport a gente vai querer ele ligado, tá? Que é o denoise que vai fazer na viewport. Vocês podem colocar albedo e normal aqui nos passes. Aqui vocês podem deixar no automático ou trocar para optics, se a sua placa suportar, beleza? Vou mudar aqui o start sample para 5, significa que ele vai esperar 5 samples para aplicar o denoise. Aqui na parte de render, vocês já podem mudar o max samples para 1024, caso vocês queiram uma alta qualidade de renderização. Ou vocês podem deixar menos também, que aí vai renderizar mais rápido, tá? Eu costumo deixar aqui 1024 e aqui embaixo eu coloco 256. Para a maioria das cenas isso já é muito bom. Mas é claro que isso vai variar da sua máquina e vai variar da sua cena também. Tem cena que não precisa de tudo isso. Essa aqui é uma cena mais simples, tá? Então caso você queira fazer com menos samples, não tem problema. Ajustado as configurações ali de render, nós vamos então mudar a visualização de material preview para renderizado. Clicou aqui, ó, ele vai gerar pra gente.
Ficou tudo cinza porque o nosso mundo está cinza, tá? Por padrão. Então agora a gente vai mudar a iluminação externa do nosso environment, tá? Para isso vocês vão vir aqui onde está objeto e mudar para World. E aqui a gente está vendo a nossa textura de mundo. Então ele está cinza aqui porque está cinza aqui. Então se a gente mudar aqui, ó, para mais branco, ele vai ficar mais clarinho. Beleza? Tranquilo até aqui? Mas nós não vamos iluminar a cena com uma cor, como está aqui. Nós vamos utilizar um mapa de HDRI. Eu deixei lá na pasta para vocês também. Então vocês podem vir aqui, Shift A, procurar Environment Texture. Então aqui é a nossa textura de Environment, onde nós colocamos o HDRI. Vocês vão vir em abrir, e aí lá na pasta que eu disponibilizei para vocês, vocês vão encontrar o arquivo aqui, ó. Seleciona ele, abrir imagem. Agora a gente vai ligar o color aqui dele no color do background. E aí reparem que ele está usando aquela imagem, ó, para fazer a iluminação da nossa cena, tá? Beleza? Vou colocar de volta aqui na nossa câmera. Outra dica legal é vocês virem aqui na propriedade de saída. E aqui, ó, embaixo da resolução, a gente tem essa opção de renderizar região. Então ativou aqui, ó, ele vai renderizar só onde a câmera mostra mesmo. Aí ele não fica mostrando na sua tela o restante. Fica mais fácil de você entender a sua cena, beleza? Agora a gente precisa ajustar o mapeamento do nosso HDR. Para isso é a mesma coisa, tá? Selecionou aqui, Ctrl T. E agora a gente precisa girar o nosso mapa de HDR, que é esse mundo externo, né, em torno da nossa imagem, olha só. E dessa forma ele vai mudar a forma que ele está iluminando a nossa cena. Então reparem, vou colocar aqui na vista da câmera de novo, dessa forma, ó, já está vindo um sol da direita. E aí a gente precisa fazer testes, né, para encontrar a iluminação que a gente acha que vai ficar mais legal para a nossa cena, tá? Vou colocar aqui 120. Ficou estourado, né? Ficou muito forte. Lembrando que tem que rotacionar sempre no eixo Z, tá? Para ele fazer o giro da forma correta. Vou colocar aqui 220. Já deu uma iluminação mais interessante. Vou colocar 280. Eu acho que aqui está interessante, está vendo um highlight daqui, um pouco da esquerda, né? Vou voltar um pouco aqui, ó, 270 para entrar um pouco mais essa luz. Acho que está legal. Só que repare o seguinte, está um pouco ainda apagada a nossa imagem, né? Uma dica bem legal é vocês virem aqui em propriedades de render e lá embaixo, ó, a gente vai ter o Color Management. A gente vai clicar aqui para abrir a abinha e mudar esse look aqui, ó, para médio alto contraste. Já dá uma sensação legal para a gente na imagem, beleza? Agora aproveitar para fazer um ajustezinho aqui no piso, que ele está muito reflexivo, né? Vou selecionar ele aqui. Vou voltar aqui, ó, de World para Objeto. Aqui eu quero deixar ele um pouco menos reflexivo, né? Vou voltar aqui um pouco, ó. Deixar um pouco mais fosco, tá? Aqui também, aqui ele tá muito preto, ó. Vou reduzir um pouco. E aqui também. Agora sim o piso já está mais da forma que eu queria. Agora eu sinto que falta uma luz quente para dar um aconchego para a imagem, né? Que seria a luz do pendente. A gente pode vir aqui no pendente, a gente deixou a força aqui em 1. Vou colocar 20 para dar uma forçada mesmo. Ele já vai gerar essa iluminação para a gente. Eu vou deixá-la um pouquinho mais quente ainda, vou colocar 3000. Agora, para a gente ter aquela iluminação realmente pegando sobre os quadros, batendo no piso, a gente precisa colocar uma luz mesmo aqui no Blender, tá? Para facilitar, eu vou dar uma super dica para vocês agora. Eu recomendo que vocês ativem também um addon chamado Pie Menu, aqui em Preferências. Coloquem aqui Pi, ele já vai aparecer. 3D Viewport Pie Menus. Porque ele libera umas funções por comando bem prática para a gente estar utilizando. Vocês já vão entender o porquê. Esse círculozinho aqui que nós temos, que é branco e vermelho, ó, ele é chamado de cursor 3D. Tudo que é criado dentro do Blender, ele já nasce no cursor. Então, se a gente quiser já criar a luz na posição certinha, com o eixo aqui da luminária, a gente pode fazer o seguinte, com o pendente selecionado,
Shift S, vai abrir esse menuzinho, que esse é o Pi Menu, tá? Que mostra esse menu de forma flutuante. E vamos escolher aqui, ó, cursor para seleção. E aí olha que legal, ele jogou o nosso cursor 3D lá na origem do nosso objeto, que está bem ali no centro, tá vendo? Embaixo da luz. Agora que nosso cursor já está no local certo, a gente pode apertar Shift A para criar a luz. Vamos vir aqui em Light. Vamos colocar um spot, beleza? Agora eu vou voltar para a nossa câmera para a gente visualizar melhor. A gente vai reduzir o tamanho do spot aqui pelas propriedades, nesse menu lateral. O tamanho da nossa luz eu vou colocar 0.05. Eu quero que ele tenha 5 centímetros só, tá? E aí a gente pode mudar a força dela por aqui, mudar a cor por aqui, etc. Mas eu não recomendo que façam isso. Eu recomendo sempre que vocês usem os nodes, tá? No começo pode parecer um pouquinho mais difícil, mas depois que você acostuma fica muito mais fácil e prático, tá? Então, para ativar o uso de nodes da luz, você precisa clicar aqui em Use Nodes. E dessa forma ele vai habilitar para você. Da mesma forma que a gente fez lá com a cor de material emissivo, a gente pode criar aqui um Black Body, dizendo que essa luz tem aqui 3200 de temperatura. Vou colocar aqui na cor, beleza? Só que ela está muito fraquinha, né? Ela está iluminando um pouco o quadro aqui na parte de cima, mas ela não está clareando bem a marcação dela. Então a gente pode aumentar a força dela por aqui, ó, clicando e arrastando. A gente vai aumentando a intensidade dela lá, ó. Como eu quero algo bem marcado mesmo, vou colocar 5. Ele vai ficar bem marcadão. A gente poderia também colocar aqui uma IES, por exemplo, IES Texture. E aí a gente conseguiria trazer uma textura externa para dizer como que essa luz se comportaria, tá? Eu não vou fazer isso nesse vídeo, porque não é o propósito, tá? O propósito é fazer algo um pouco mais simples mesmo nessa cena. E dessa forma aqui, a gente já consegue ter uma visualização legal, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês, voltando lá em Word, como a gente consegue também mudar a intensidade da luz de mundo, tá? Então a gente pode mudar por aqui, ó, a força. Se eu colocar 2, ela já vai ficando mais estourada, tá vendo? Ficou mais lavada. Vou colocar aqui 0.2, ela já vai ficar bem mais escura. Então a gente consegue também regular a intensidade de luz gerada pelo nosso HDR, tá? Outra forma também de trabalhar a nossa iluminação da cena como um todo é através desse ícone aqui de propriedade de renderização. Lá embaixo, ó, onde nós colocamos médio alto contraste, aqui a gente também tem a exposição e o gama. A gente consegue aumentar a exposição para deixar a imagem mais clara ou diminuir, ó, e aí ela vai ficar mais escura. Isso é bem parecido com a ferramenta de exposição de uma máquina fotográfica, por exemplo. Às vezes até no próprio celular, quando você aumenta a exposição, você consegue trazer mais claridade para a imagem. Beleza? Para que você veja a sua imagem de forma prévia, sem ficar aparecendo essas linhas, essas seleções, vocês podem clicar aqui nesse ícone de Show Overlay. Se você desligar, ele vai deixar tudo limpinho a sua imagem. Com isso, você já consegue mostrar uma prévia para o cliente sem ter que estar renderizando, tá? Agora, claro que para a gente ter um nível elevado de apresentação, a gente precisa realmente renderizar a nossa imagem. E eu vou te explicar isso agora, para você poder fazer o seu render aí da sua cena. Então, primeiro nós vamos vir aqui nesse menu de propriedades de layer. Eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo, tá? Mas num futuro vídeo eu posso estar falando sobre esses passes para fazer a pós-produção, tá? Mas uma coisa importante que eu quero que vocês ativem é o pass de Denoising Data, que é esse daqui. Ele vai fazer a limpeza do nosso render para a gente depois da renderização, beleza? Com isso feito, eu vou voltar para o modo sólido aqui, porque para renderizar nós vamos vir aqui na aba de Compositing. E aqui a gente pode diminuir, né, essa aba aqui que a gente não vai estar utilizando e clicar aqui em Use Nodes. Aqui é a área de pós-produção dentro do Blender. Você consegue fazer tudo o que faria no Photoshop, por exemplo, tá? Mas além disso, você consegue fazer o denoising na sua imagem, né? Fazer aquela limpeza de ruído na imagem. Então o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte. Shift A para criar um node de denoise. Vamos ligar aqui o normal no normal, albedo no albedo. E aqui a imagem em imagem. E aqui a gente vai ligar na saída final, tá?
Só que para que você consiga salvar o render no seu computador, você precisa criar um node de saída, que é o File Output, que é o arquivo de saída. Aqui você vai ligar o seu denoise nele. E por aqui você escolhe como que você quer salvar a sua imagem. Seleciona o Node aqui, ó, nessa aba lateral. Caso não esteja aparecendo, é só apertar N, tá? Você vai vir aqui no Node, ó, e Propriedades. Então você está vendo as propriedades desse Node aqui de File Output. Você pode colocar para salvar o seu render em vários formatos. JPG, PNG, TIFF, OpenXR. Nesse caso aqui, para facilitar, a gente vai escolher o PNG. Caso você fosse usar essa saída de render para fazer uma pós-produção, uma imagem de alta qualidade, eu recomendaria você usar TIFF ou XR. Mas para esse caso que nós estamos fazendo uma imagem simples, que não vamos tratar ela depois, a gente vai deixar aqui em PNG mesmo. Pode colocar em profundidade de cor 16 para ter uma qualidade melhor. E aqui vocês vão escolher o nome do arquivo que vai salvar. Então eu vou colocar aqui imagem final, beleza? E agora é só colocar o destino do salvamento no seu computador, clicando nessa pastinha aqui. Lá naquela pastinha que eu disponibilizei para vocês, eu deixei uma pasta aqui de render, tá? Vou colocar que seria o primeiro render aqui, e colocar aceitar. E aí significa que ele vai salvar nesse destino lá para você. Com isso, o arquivo já está pronto para renderizar. Você pode voltar lá em Layout para dar uma olhada na sua cena, confirmar se é isso mesmo, se está tudo certinho, e apertar F12 para renderizar. E aí ele vai abrir essa segunda janela aqui, né, ó, mostrando o seu render. Aqui em cima ele mostra o tempo que ele está levando para produzir o render e quanto ele tem de estimado que vai terminar. Então aqui ele está mostrando para mim que estima que vai terminar em 2 minutos, tá? Isso depende muito da sua máquina. Às vezes ela vai terminar em 20 minutos, ou às vezes ela vai terminar mais rápido do que isso. Então tudo depende da sua máquina e da configuração que você está usando no seu render, beleza? Terminando o render, ele já vai estar salvo lá na pasta que você escolheu. E aí você pode utilizar para postar nas redes sociais, por exemplo. Caso você queira postar o seu render lá no Instagram, no Stories, por exemplo, lembra de me marcar lá pelo estúdio ArcBlender. O link do Instagram está ali embaixo na descrição também, para caso você queira conhecer um pouco mais do estúdio. E será um maior prazer ver o seu resultado. Lembrando, é claro, que além disso que nós produzimos aqui, você pode aproveitar para explorar ideias diferentes, fazer uma imagem diferente, com cor diferente, ou de repente textura diferente, dependendo do seu nível de conhecimento, para pôr tudo isso em prática. Agora, se você gostou do conteúdo desse vídeo, já deixa curtir para mim poder ter esse parâmetro, e caso você tenha alguma sugestão ou queira fazer algum comentário, fique à vontade que eu vou ter o maior prazer de te responder. E caso não seja inscrito ainda, já se inscreve no canal. Dessa forma, o YouTube vai te avisar quando tiver vídeos novos. Semanalmente tem conteúdo novo no canal, às vezes eu posto ou às vezes eu posto 2 vídeos na semana, e dessa forma você se mantém atualizado sobre tudo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.